Vamos começar lendo Mateus, capítulo 15, versículo 29 e 30. Diz assim: partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo ao monte, sentou-se ali. E vieram a ele grandes multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. E lhes puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. Coloque-se aos pés de Jesus. No versículo acima, o povo tinha vindo até Jesus, trazendo coxo, cego, mudo, aleijado e muitos outros. E eles colocavam aos pés de Jesus. Não quer dizer que colocavam nos pés de Jesus. A expressão estar aos pés de alguém significa você estar diante de alguém em condição submissa, à mercê de alguém, com a atenção voltada ao que a pessoa vai dizer e pronto para atender o que ela mandar. Isso é o que significa você estar aos pés de Jesus. Significa você se colocar diante dele com devoção, de coração aberto para ouvir e praticar o que ele vai dizer a você. Então, é importante que você se coloque aos pés de Jesus. Se você precisa de uma bênção, tem que se colocar aos pés de Jesus. Não é deitar nos pés dele, mas é você se colocar à disposição dele, com o coração aberto para ouvir, entender o que ele vai falar e praticar o que ele falou. Então diz aqui que o povo vinha e trazia os enfermos e os colocava diante de Jesus, para que eles ouvissem a palavra de Deus. E a Escritura afirma que Jesus curou a todos. Quando nós lemos ou falamos sobre cura, logo nós pensamos em doença do corpo, mas Deus não cura apenas o nosso corpo. Diz a Escritura que Jesus veio para nos trazer salvação. E essa palavra salvação, ela engloba tudo. Ela engloba saúde, perdão de pecados, libertação, bênçãos de prosperidade, enfim. Em Jesus, Deus proveu a cura do nosso corpo, da alma, do espírito, e de acordo com o que está escrito em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade. E também está escrito em Romanos 8,32, que aquele que nem mesmo poupou ao seu próprio Filho, como não nos dará com ele também todas as coisas? Diz nesse versículo que estamos estudando que a multidão vinha até Jesus e trazia consigo os coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros. A pessoa aleijada é aquela que tem uma parte do corpo atrofiada, mas existe também o aleijado espiritual, que é aquele que não é perfeito no seu entendimento. O aleijado espiritual é aquele que ainda acredita no santinho de pau, de pedra. É aquele que o seu entendimento não se formou por completo. Ele acredita em simpatia, horóscopo, faz reza, acende vela para as almas, pede ajuda para tudo quanto é santo. Tem medo de macumba, mas vive rogando praga nos outros. Enfim, é uma pessoa completamente demente, espiritualmente falando. Tem também o coxo. O coxo é aquele que até consegue andar um pouquinho no mundo espiritual, mas ele tem uma perna mais curta que a outra. Ele não vai longe. Isso espiritualmente falando. Ele diz que crê em Deus, diz que ama Jesus. Já ouviu falar do Evangelho, até gosta de ouvir a pregação da palavra. Vai na igreja, etc. Mas a sua fé é uma fé superficial. É da boca para fora. Ele até chega a falar de Jesus, mas como está escrito em Mateus 15, 8, 9, Jesus disse: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Assim também é o cego espiritual. Ele não enxerga um palmo adiante do nariz, mas ele quer ensinar aos outros.
lhe ensina preceito dos homens, coisas que ele aprendeu com base na sua religião e não com base na Bíblia. A pessoa que é cega espiritual, ela também não consegue enxergar uma saída para os problemas que ela tem. Cada vez mais ela tropeça na vida. Anda apalpando nas trevas, não sabe onde pisa e nem mesmo conhece o caminho para onde está indo. Cai no buraco, porque se recusa a abrir os olhos. E tem também o mudo espiritual, que é aquele que pode enxergar, pode andar, pode ouvir, mas não consegue falar. Ele não consegue ensinar aos outros a respeito daquilo que ele aprende de Jesus. E se ele não se colocar aos pés de Jesus para ser curado deste mal, ele vai perder a sua salvação, como qualquer outro, porque ele sabia a vontade do Mestre, mas não se propôs a cumprir. Se você já conhece o Evangelho e não está levando a mensagem de Deus para outra pessoa, você é uma pessoa muda espiritualmente. Você precisa se colocar aos pés de Jesus para ser curado desse mal. Porque senão você vai se perder. Porque você sabe qual é a vontade de Deus, mas não está se preparando para cumpri-la. Então preste atenção, você que já conhece a vontade de Deus. Você que tem recebido o Evangelho de Cristo no seu coração. Jesus disse em Lucas 12:47, o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou e nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Nos dias de Jesus, as pessoas que tinham qualquer problema iam até ele e ele dava solução ao problema. Agora eu te faço uma pergunta. Se você pudesse se encontrar com Jesus, você ia querer se encontrar com ele? Claro que ia. Se você soubesse onde encontrá-lo, você não mediria esforços para ir até ele. O problema é que você não sabe como encontrá-lo. Ou será que sabe? Jesus disse para os fariseus, está escrito em João 8, 22 e 24, eu me retiro, buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus, será que ele vai suicidar? Porque ele diz, para onde eu vou, vós não podeis ir? Então disse Jesus, vós sois de baixo e eu de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crestes que eu sou, morrerei em vossos pecados. E para onde Jesus foi? Ele disse, João 16, 28, saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. E disse também, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Muita gente não entende bem o que diz as Escrituras e pensa que não há mais como se encontrar com Jesus. Muitos acreditam que ele vai voltar e, na verdade, ele virá em glória no fim dos tempos, mas quando ele falou aos discípulos que não os deixaria órfãos e que voltaria para eles, ele não estava se referindo ao final dos tempos, mas sim no tempo presente. Ele já voltou na forma do Espírito Santo, o Consolador. Ele disse, João 14,16, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. E naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ainda tem alguns, para não dizer a maioria das pessoas, que vão dizer, mas isso ele falou para os discípulos. É verdade, ele falou para os discípulos, mas não só para aqueles discípulos que estavam ali diante dele.
Preste atenção no que Jesus falou. João 14, 21. Está escrito assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus falou que se manifestaria àquele que guardasse os seus mandamentos. E não somente aos 12 que o seguiam naquela ocasião. Mas até alguns dos que seguiam ele na época não entendiam bem o que ele estava dizendo. Veja o que Judas perguntou para ele em João 14, 22. Senhor, de onde virás que há de se manifestar a nós e não ao mundo? Em outras palavras, como é que o Senhor vai se manifestar a nós e o resto do mundo não vai ver? Então Jesus respondeu para ele: se alguém me amar, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que você está ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. João 14, 12 diz: em verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Jesus foi para o Pai, mas ele está presente aqui na terra, em espírito. Porque na forma do Espírito Santo, ele habita naquele que crê, e através deste que crê, ele realiza as mesmas obras. Ninguém que ia até Jesus perdia a viagem. As pessoas hoje estão sofrendo, passando necessidades, vivendo enfermas, vivendo atribuladas, porque elas não se dispõem a ir até Jesus. E nisto, as religiões têm uma grande culpa, porque não ensinam a verdade ao povo. Pelo contrário, as religiões têm induzido o povo às crendices e às fábulas, que são incapazes de ajudar a quem quer que seja. Por causa destes que ensinam a mentira, está escrito em Atos 28, 27, que o coração desse povo se endureceu, e com os ouvidos eles ouviram de má vontade, e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, e nem ouçam com os ouvidos, e nem entendam com o coração, e não se convertam a Jesus, e possam assim ser curados. João 12, 37 e 50 está escrito que, embora Jesus tivesse operado tantos sinais diante deles, eles não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que dizia: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso eles não podiam crer, porque, como disse ainda Isaías, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e não entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Estas coisas disse o profeta Isaías, porque ele viu a glória de Deus, e dele falou. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus, quem cria não confessava, para que não fosse expulso da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então clamou Jesus, dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, disse Jesus, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamento quanto ao que dizer e como falar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Meu querido, minha querida, Deus não mudou. E nem tampouco Jesus mentiu. Deus é o mesmo, e Jesus está presente em nosso meio. Qualquer pessoa que abrir o coração para ouvir a voz de Deus
saberá que Ele está presente. Porque quando Deus fala, a pessoa sente o mover de Deus dentro de si. A palavra de Deus, ela queima dentro de nós. E sabemos quando é Ele quem está nos falando. Se você tem algum problema, não fica esperando a situação mudar. Corra para se encontrar com Jesus. Não espere acontecer uma mágica. Jesus opera através da fé. Não tem mágica. Tudo é pela palavra de Deus. Ouvir o que Deus diz através da leitura da Bíblia ou da pregação do Evangelho é mais do que qualquer oração. Para a pessoa ficar livre de todo mal, não precisa muita coisa. Quando ela entende a palavra, isso é, na hora que Deus fala no coração dela, basta uma palavra. Quando ela conseguir crer, tudo se resolve. Quando você se colocar aos pés de Jesus, isso é, quando você se colocar diante dele com o coração aberto para ouvir e obedecer o que ele está falando com você, aquilo que está escrito na Bíblia, então a fé virá no seu coração. E a palavra que você entender, ela trará consigo o poder para resolver qualquer tipo de problema. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Deixa de lado esse negócio que você tem aprendido na sua religião. Não precisa fazer sacrifício, não precisa fazer penitência, não precisa fazer promessa, não precisa ficar repetindo um monte de palavras que te ensinaram, essas rezas todas. Não tem nada disso. O que vale mesmo na vida espiritual é você ouvir o que está escrito na Bíblia, você ouvir a palavra de Deus, entender e tomar uma atitude de fé. Aí o seu problema se resolve. Vamos orar agora? Feche os teus olhos, então, se você quer a minha oração. Vamos orar. Senhor Todo-Poderoso, eu venho a Ti em nome de Jesus, interceder por esta pessoa que está passando por várias tribulações na vida e não está conseguindo encontrar a solução. Ó Pai, o Senhor Jesus afirmou que ninguém pode ir até Ele se o Pai não o trouxer. Se o Pai não tirar do coração dessa pessoa essas crendices, não apagar da mente dela essas fábulas que ela aprendeu nas religiões, e não trouxer ela para a palavra, ela jamais virá a Jesus. Pai, leva essa pessoa para se encontrar com Jesus. Põe no coração dela o desejo de conhecer, de ouvir e de obedecer às suas palavras. Porque somente quando alguém dá ouvidos ao que o Senhor fala, é que essa pessoa adquire a fé necessária para ter um encontro contigo. E quando esse encontro com a palavra acontece, então acontece o milagre. Meu Deus, na autoridade que o Senhor me concedeu, eu ordeno agora aos olhos cegos que sejam abertos. E eu digo tanto aos olhos espirituais quanto aos olhos físicos. Aos ouvidos surdos que ouçam, aos aleijados e coxos, tanto espirituais como físicos, que fiquem curados. E todos os que estão orando comigo, eu determino que sejam livres agora em nome de Jesus Cristo. Eu mando embora toda doença, toda enfermidade, todo espírito que tenha aprisionado essa pessoa nos vícios, no adultério, na prostituição física ou espiritual, o espírito da miséria, o espírito do fracasso, o espírito das brigas, da desunião no lar, o espírito maligno que não deixa essa pessoa ter paz na vida, não deixa ela ter sossego, não deixa ela prosperar. Em nome de Jesus Cristo, eu mando que saia, vá embora, bata em retirada em nome de Jesus. E que assim seja, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga amém.